nessa manhã. Que você possa receber com um sentimento de alegria, um sentimento de honra, o nosso amigo pastor Aloysio de Moraes. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, para que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, haja a manifestação do Teu poder e da Tua pessoa em nosso meio. Que o Senhor fale a cada um de nós, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações, possa nos abençoar. Somamos nossas orações, as orações que têm sido feitas neste lugar, para que o Senhor atenda, para que o Senhor responda, para que o Senhor faça infinitamente mais do que nós temos pedido e mesmo imaginado. Acima de tudo, Senhor, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. A palavra do Senhor nos diz: convertei as vossas espadas em arados. E em outro texto disse: convertei os vossos arados em espadas. Há momento de se mudar de espada para arado. Há momento de se mudar de arado para espada. Mas para que uma espada se converta em um arado, ou para que um arado se converta em uma espada, é necessário que estes voltem ao lugar do seu surgimento, voltem à casa do seu nascimento, voltem à forja, porque transformar uma espada em arado não é simplesmente pegar a espada e colocar para que ela possa cortar a terra, pois o propósito de um e o propósito de outro são bem distintos. A espada é instrumento de morte, o arado é instrumento de preservação de vida. E assim se volta à forja, e na forja se trabalha o metal, e no metal se dá nova forma, se transforma, de modo que tanto um quanto o outro voltam a casa para nascer de novo. E é isso que é a obra que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos traz de volta a casa, Ele nos forja de novo, Ele nos leva de novo ao fogo, Ele nos derrete e trabalha. E vai o Senhor com o seu martelo, trabalhando a minha vida, trabalhando a tua vida. O novo nascimento é algo extraordinário, pois o Senhor, no novo nascimento, não nos dá apenas uma nova forma, não apenas nos transforma, Deus nos dá um novo propósito. O propósito de nossa existência é totalmente transformado pelo trabalhar do Senhor, que traz às nossas vidas uma nova forma, um novo nascimento, um novo propósito. E aquele que nos dá um novo propósito,
é o mesmo que nos fará alcançar o propósito que Ele nos deu, para que eficientemente, para que com eficácia alcancemos esse propósito. Em momentos especiais, é necessário que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Em momentos especiais, nos momentos mais duros, nos momentos mais difíceis, é necessário que o Senhor trabalhe em nossa vida. Foi assim que Deus trabalhou o povo de Israel. E aonde Deus trabalhou o povo de Israel? No deserto. Porque o Egito, meus irmãos, o Egito nos deforma. O Egito nos faz ser o que nós não deveríamos ser. Perdemos a visão, perdemos o propósito. Uma das coisas que Moisés, segundo a ordem do Senhor, disse ao povo de Israel que fizesse o censo. E o censo, naquele dia, foi feito para que Israel tivesse um outro senso a respeito deles mesmos. Pois, se fosse para contar apenas um número, que se contasse. Mas o censo foi feito de tal forma que não se contava tão somente, se declarava e se autodeclarava cada um, porque assim ordenou o Senhor por meio de Moisés: cada homem se colocará diante de toda a congregação e gritará, e eu gosto desse gritará o seu nome, o nome de seu pai, o nome de sua tribo. Um povo escravo começa agora no deserto, sua primeira atitude, grita, um grito, talvez sufocado por anos e anos e anos de escravidão, de opressão, de deformação. E naquele momento eles gritam: eu sou fulano, eu sou filho de Beltrano, eu sou de tal tribo, ou seja, eu sou alguém. Eu sou alguém. Eu não sou um escravo, eu sou alguém, eu sou um homem livre, eu tenho decisão, eu tenho um propósito, eu tenho um futuro. E um povo que foi acostumado por anos a caminhar olhando os seus pés, por causa do peso sobre as suas costas, o peso da escravidão, o peso da humilhação, fez com que esse povo andasse o quê? Envergado, inclinado, olhando seus próprios pés. Mas diz a Bíblia: vós caminhareis olhando a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Um povo que andava olhando para baixo começa a ser um povo que anda olhando para cima. Não olhe para baixo, hoje olhe para cima. E se Deus nos permitir que tenhamos um pouco de um nariz empinado aqui, porque quem olha para cima não empina só sua cabeça, empina o seu nariz com a sua cabeça. E não quero nos deixar orgulhosos, mas sim sabedores do seu próprio valor e do seu próprio propósito, porque o Deus que nos transforma muda o nosso propósito. Meus amados irmãos, se diz que homem nenhum pode mudar o seu passado, mas Jesus diz: o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. E a grande notícia, que não importa o passado que você tenha, há um Deus que não muda apenas o seu presente, que não transforma apenas o seu futuro. Há um Deus que muda inclusive o teu passado, onde o teu passado já não mais terá
a mesma influência que deveria ter sobre a sua vida. Diz que o nosso presente é consequência do nosso passado e o nosso futuro é consequência do nosso presente. Mas em Cristo, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro são consequência não de nós, mas sim de Cristo. Por isso eu posso dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Há um caminho a seguir, há uma coisa a se fazer. E às vezes nós estamos tão carregados, às vezes estamos tão sobrecarregados. Amanda Smith, não muito conhecida das biografias, mas no livro de Enéas Tonini, falando de grandes homens e mulheres da fé, Amanda Smith é citada. Quem era Amanda Smith? Amanda Smith era uma escrava. O que pode uma escrava esperar para o seu futuro? Filha de escravos, irmã de escravos, uma escrava. Para aprender a ler e escrever, rasgava pedaços de letras de jornais lançados fora e pedia à sua mãe que lhe ensinasse como formar as palavras, e sozinha, com o apoio de sua mãe, essa extraordinária mulher aprende a ler. Luta para comprar a alforria de todos os seus, junto com seu pai. Chega a vender os seus próprios sapatos para poder juntar dinheiro e libertar seus irmãos. Uma pessoa extraordinária, mas uma pessoa escrava, e a escravidão traz um peso. E então, um dia, Amanda Smith tem um encontro com o Senhor e ouve falar de sua graça, e ela então diz: o que darei ao meu Senhor? Ah, meus irmãos, hoje as pessoas falam tanto de adoração, mas entendem tão pouco de adoração, porque a adoração vai muito mais do que o nosso culto, a adoração vai muito mais do que os nossos cânticos, a adoração é a nossa entrega, a adoração é o reconhecimento da beleza extraordinária, gloriosa, eterna, impressionante, onipotente do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do nosso Pai. E Amanda ouve aquela palavra e diz: Deus, eu não tenho o que te dar. Tudo que é meu nessa vida é essa bacia, uma tábua de lavar e um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, uma vida ferida. Tudo que eu tenho é isto. Se o Senhor quiser aceitar, eu dou tudo para o Senhor. Eu dou a minha bacia, eu dou a minha tábua de lavar, e eu dou esse coração revoltado, angustiado, esse coração todo ferido. E meus irmãos, tudo que Deus nos pede é: filho meu, dá-me o teu coração. E não importando que seja um coração bom, um coração mau, um coração feliz ou um coração triste, um coração livre ou um coração aprisionado por sentimentos como este, Deus aceita o nosso coração como ele estiver, porque o que ele quer é o nosso coração. E Amanda entrega esse coração ao Senhor, e o Senhor transforma, e ela diz: num abrir e fechar de olhos, todo o rancor, todas as dores, todas as mágoas, todas as aflições, todas as inseguranças,
toda tristeza, tudo desapareceu e só a graça de Deus encheu o meu coração. Mas o que pode esperar uma escrava? E Deus lhe dá a palavra: tu levarás a minha palavra. Amanda começa a se tornar uma pregadora. E um dia, em uma viagem para a Inglaterra, essa mulher cheia do Espírito Santo, alguém lhe pede: fale-nos um pouco do Senhor. E dizem os historiadores, os biógrafos, que Amanda tinha uma característica: uma voz espetacular. E a voz daquela mulher falando a respeito das Escrituras começou a encher aquele lugar. E pessoas da primeira classe começaram a descer para ouvir aquela voz linda, falando aquelas palavras maravilhosas. E isto fez com que a Amanda Smith, uma escrava, ficasse pregando 1 ano e 8 meses na Inglaterra. Deus pode. E Deus faz. E não importando o que você diga a respeito de você mesmo, e o que você fale e afirme, e diga: como chegaremos? Como faremos? Como as portas se abrirão? Tudo vem pela mão do Senhor. Ele nos toma, pois a Bíblia diz: tomar-te-ei por tua mão direita, e diante de ti não haverá portas fechadas. Não é uma chave que me abre a porta, é uma mão que me abre a porta. Não é qualquer mão que me abre a porta, é a mão de Deus segurando a minha mão que me abre a porta. Pois o Senhor, para Ele não existem portas fechadas, e para quem está com Ele não há igualmente portas fechadas. É Deus amor. E num momento como esse, que celebramos 39 anos de existência, fechando quase um ciclo dos 40 anos, num momento como este, temos que enxergar o caminho dos caminhos. Para onde iremos? Sabemos de onde viemos, sabemos aonde estamos, mas para onde iremos depende do caminho que tomarmos. E o apóstolo Paulo fala algo maravilhoso para uma igreja que celebrava, para uma igreja cheia do Espírito Santo, que tinha seus problemas e que não eram poucos. Paulo disse: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, porque há vários caminhos que vocês podem seguir. Vocês são tão cheios do Espírito, vocês alcançaram tantas vitórias, vocês ainda têm vários problemas, mas Paulo diz aos coríntios: eu passo a mostrar-vos um caminho. A decisão de ir por esse caminho é nossa, mas a obrigação de mostrar esse caminho é de Paulo. A obrigação de existir esse caminho é de Deus. O caminho está posto diante de nós. Sigamos pelo caminho. Um caminho sobremodo excelente. O amor. O amor é o caminho dos caminhos. Sabe, hoje a igreja fala muito de excelência.
E é bom que haja excelência. Então, o que nós queremos fazer? Queremos um ambiente de excelência. Queremos música de excelência. Queremos uma administração de excelência. Mas esquecemos que, se apenas fazemos tudo excelente, devemos tomar cuidado com o caminho. Porque se o caminho não é excelente, eu poderei estar fazendo tudo excelentemente bem no caminho errado. E então, no máximo, eu farei excelentemente bem o que está errado. E não é isto que eu quero. Eu quero fazer tudo excelentemente bem, certo. E para isto, eu tenho que ir neste caminho do amor, que diz a palavra que é algo tão forte, assim fala-nos o Cântico dos Cânticos. Sabe, a expressão Cântico dos Cânticos é uma expressão de um hebraísmo. Hebraísmo é uma figura típica da língua hebraica. Quando você quer dizer que uma coisa é absoluta, você, em hebraico, diz, por exemplo, o Senhor dos Senhores. É o Senhor absoluto. O Rei dos Reis. É o Rei absoluto. E o cântico dos cânticos é o cântico absoluto. E o cântico absoluto me fala do quê? Do amor de Cristo e a igreja. Da igreja e de Cristo. Esse é o cântico dos cânticos. É a melodia das melodias. É o som dos sons. É o louvor dos louvores. É o poema dos poemas. É o amor que a Bíblia diz, mesmo que as muitas águas dessem contra o amor, não poderiam apagá-lo. Há muitas coisas que lutam contra o amor. Há muitas coisas que tentam acabar com o amor. Como nós amamos ao Senhor. Como nós somos dedicados ao Senhor. Mas lembre-se que em Apocalipse fala daquela igreja extraordinária conhecida como Éfeso, e que diz, uma coisa eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja que nós poderíamos ter como uma igreja modelo em tantas coisas. Uma igreja zelosa, mas às vezes, no muito zelo, se esfria o amor. É muito diferente abandonar do que perder. É muito diferente abandonar do que enterrar. Moedas são perdidas e talentos são enterrados, mas amores são abandonados. E abandonar, na nossa língua portuguesa, é algo muito esclarecedor, porque abandonar é botar de banda, é botar de lado. Quando você abandona o primeiro amor, normalmente é porque você colocou de lado o que deveria estar central. O que deveria ser importante, você começa a deixar de lado. E de lado em lado, você abre mão do que nunca poderia abrir mão. Você esfria no amor. Às vezes, nós abandonamos um primeiro amor por causa de um segundo amor. Trocamos os amores, trocamos as paixões. Há quem troque Deus até mesmo pelo ministério, que ama tanto a Deus, mas de repente ama mais servi-lo. E servi-lo é importante.
E não é errôneo ou incorreto decidir servir ao Senhor. Mas lembre-se de Marta e Maria, que foi dito a Marta, e não a Maria, mas a Marta tão somente. Foi dito, Maria escolheu a melhor parte. Escolheu estar aos meus pés. Verdade é que alguém tem que trabalhar. Verdade é que alguém tem que fazer alguma coisa. E Marta escolheu fazer. Mas é interessante isto. Jesus quase que diz a Marta, não imponha a Maria a tua escolha. Deixe Maria com a escolha dela. É por isso que no ministério eu tenho aprendido a respeitar a todas as igrejas, a todos os ministros, a todas as pessoas, porque se você for discutir com Jesus a respeito de uma Maria, saiba que Ele te tratará como Marta. Saiba que Ele dirá, deixa Maria. Mas tu, Marta, tu, saiba que pouco é necessário. Não ande aflita. E às vezes, meus irmãos, nós estamos tão aflitos. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão sobrecarregados. Às vezes, nós estamos botando de lado o que não deveríamos botar de lado. O amor é, às vezes, tão atacado. Se as águas não apagam, talvez ventos possam fazer. E quantos ventos contrários ao amor existem? Um dos ventos que existe contrário ao amor é o vento da distância. Quanta gente perto ama tanto, e quanta gente longe não tanto ama. Como é dedicado Pedro perto de Jesus? Perto de Jesus está pronto a dar a sua vida, longe de Jesus está pronto a negá-lo. E não deveria ser assim. Que vento terrível é a distância. Quanta gente perto dos olhos, perto do coração, e longe dos olhos, longe do coração. E não deveria ser assim, pois a distância e mesmo o tempo deveriam causar em nós saudade. E saudade intensifica o meu sentimento, o meu carinho, o meu amor pela pessoa, de modo que o problema não é o tempo. O problema não é o tempo. Há outro, perdão, não é a distância, há outro problema que é o tempo em si. Porque o tempo desgasta tudo, não é verdade? Vamos envelhecendo, o tempo passa, o tempo voa, e nós passamos pelo tempo, e o tempo passa por nós. Que eu já estou entrando na idade mais sexy que há, o sexagenário, porque esses são sexys, sagenários, mas são. Eu vejo claramente que o tempo passa, eu não sou a mesma pessoa, o tempo desgasta, mas o tempo traz amadurecimento, e o que é maduro é melhor do que o que é verde, e normalmente o que é maduro é mais doce do que o que é verde, e deveria o tempo amadurecer e a maturidade adoçar, e deveria ser mais prazeroso com o tempo, o amor, de modo que o tempo também não é o problema. Mas existe o que eu disse, quando trocamos um amor por outro amor. Se diz o ditado popular que amor com amor se paga, mas nesse caso, alguns chegam a viver e falar, amor com outro amor se apaga. Mas eu vou dizer algo a você, nenhum amor pode substituir o primeiro amor, porque o primeiro amor está acima de todos os amores, pois na língua grega, a palavra primeiro não significa apenas o que vai à frente, mas sim o que está acima. Aleluia! E se Ele é o primeiro amor,
todos os outros amores estão abaixo. Você pode dizer amém a isso? De modo que nem outros amores são um problema. Porque o problema com os ventos é que o amor é fogo. E se é apenas uma pequena chama, uma brisa pode apagá-la. Mas se for uma labareda, o vento só alimenta. E quanto mais vai contra o amor, tanto mais forte se torna o amor. Isto é amor. É que hoje a palavra sacrifício não é pregada. Quando falamos de sacrifício, nos referimos só a Jesus. Existem tantas palavras, especialmente na forma grega, para significar amor. Existe o amor entre amigos e entre irmãos, que pode ser também traduzido como o gostar, que toda a amizade e fraternidade deveria ser de bom gosto. Existe o amor entre homem e mulher, que é um amor, e que é tão importante este amor. Existe outro amor, na língua grega, que é o amor de uma mãe por um filho, ou esse ainda é um grande amor, e que é o amor dos pais pelos seus filhos, e que raramente é usada dos filhos para os seus pais, porque mais facilmente ama um pai ao filho, e não me entenda mal, do que um filho ao pai. Mas que deveria ser o mesmo amor que um pai tem para os filhos, deveria ser o mesmo amor que os filhos têm para os seus pais. E esse é o amor familiar, é um amor que é superior ao amor entre homem e mulher, que é superior ao amor entre amigos ou entre irmãos. É um amor entre pais e filhos. Mas existe um amor diferente de todos, porque todo amor tem um interesse. O amor entre amigos, um amigo se interessa pelo amigo e o que a amizade faz de bem para com ele. O amor entre irmãos também. O amor entre pais e filhos já é um amor mais descomprometido de interesses, mas também tem toda a esperança, todos os desejos, todos os sonhos. Também se espera algo. O amor entre homem e mulher se espera muita coisa, e se espera tanto que alguns até se desesperam de tanto que esperam. Mas esse amor é o amor que dá, é o que nós chamamos de ágape, é o amor de Deus. É esse amor, é esse caminho que não espera receber, mas que apenas espera dar, é que é o caminho que Paulo nos diz que devemos seguir. Um amor que pode ser atacado, um amor que tem que ser por nós compreendido. E Paulo, que fala deste amor não apenas em Coríntios, mas fala deste amor em Efésios. E em Efésios ele diz, no capítulo de número 3, no versículo de número 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. O amor tem uma largura. Qual é o comprimento? O amor tem um comprimento. E qual é a altura? O amor também possui uma altura. E qual é a profundidade? O amor também possui uma profundidade. Existe uma largura, existe um comprimento, existe uma altura e existe uma profundidade.
Existem 4 dimensões. E assim como numa edificação, as dimensões visíveis, que são a largura, o comprimento e a altura, são sustentadas pela dimensão invisível, que é a profundidade. Esse prédio está de pé. Você vê a largura, você vê o comprimento, você vê a altura, mas o que sustenta esse prédio é a profundidade. Quando você olha uma árvore, você vê a largura, você vê o comprimento, você vê a altura, mas o que sustenta a árvore é a profundidade. E o que sustenta o amor é a profundidade. Me diga quão profundo é o teu amor, e eu direi quão inabalável é o teu amor. Porque é a profundidade que sustenta o amor. Mas o que seria a largura? O que seria o comprimento? O que seria a altura? E o que seria a profundidade? Há um outro texto que nos fala em Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 27, nos fala sobre amar e o nosso caminho de amor, e amar a Deus acima de tudo, amar a Deus em primeiro lugar, nosso primeiro amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas 10, versículo 27. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O que você encontra aqui? 4 todos. 4 todos. 4 dimensões. Veja, a largura é segundo a largura do teu coração. A largura do amor é a largura de todo o nosso coração. Alguém diga amém a isso. Amém. O comprimento é o comprimento de toda a sua alma. De toda a sua alma. Você quer saber qual é o comprimento do amor? Ele é o comprimento de toda a tua alma. Esta é a segunda dimensão do amor. Mas a altura. E qual é a altura? Quão alto é o teu amor? É o comprimento de todas as tuas forças. E qual é a profundidade? Não poderia ser outra coisa. De todo o teu entendimento. Porque entender é aprofundar. E quanto mais entendemos, mais profundos. E por que é importante essas dimensões? Porque o amor é atacar. É atacar. Se tenta esfriar, gelar, matar o amor, a tal ponto de algumas pessoas falarem o absurdo antibíblico, dizendo: o amor acabou. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. E como pode o amor jamais acabar? Venha comigo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que falamos dela e até agora não a lemos. Onde no versículo
8, lemos que o amor jamais acaba. E o motivo do amor jamais acabar, porque tudo se faz para que o amor acabe, mas o amor jamais acaba. Está no versículo de número 7. E veja o que está escrito no versículo de número 7. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Quantas coisas? 4. A Bíblia, meus irmãos, é de um só autor. É do Espírito Santo. É do Senhor Deus. E é o mesmo Deus que está falando em Efésios, é o mesmo Deus que está falando em Lucas, é o mesmo Deus que está falando em Coríntios. Esses grandes ataques, o sofrimento, a incredulidade, o desespero e desesperança, a falta de suporte, de estrutura. Onde se suporta? Onde há estrutura. Esses são os verdadeiros, os derradeiros. Quando você sofre, o amor é abalado. E ainda mais quando você sofre por amor. Quando você perde a credibilidade, a crença, por que não dizer a fé? O amor é abalado. Quando você não tem mais esperança, está desesperançado, não tem mais paciência. Você já viu que pessoas que amam mesmo, são pacientes com aquilo e com aqueles que amam? Mas quando não se ama suficiente, não se é paciente, não se consegue esperar. Maridos, aprendam a esperar, se vocês amam. Tem marido que sai às vezes para fazer compras com sua esposa, e as esposas têm uma maneira diferente dos homens de escolher. O homem escolhe o que quer, o que ele quer usar. A mulher escolhe o que os outros querem ver nela. É diferente. A mulher não está dizendo: eu quero isso porque eu gosto, eu quero isso para que me vejam bonita. É diferente. Você usa aquela gravata horrível porque você gosta, mesmo que todo mundo diga: ele está horrível com essa. Você diz: mas eu gosto. E é homem, e homem não liga. É impressionante isso. Ele usa aquele sapato velho e ele diz: não, uma engraxada já fica novinho. E a mulher diz: que é isso? Você abre o armário da mulher e haja sapato. Haja sapato. E com tanto sapato ela diz: não sei não, preciso de um novo. Porque o homem se arruma para si, a mulher se arruma para os outros. Então, tanto um quanto o outro tem que aprender a ter paciência com o outro. Porque isso é amor. Isso é amor. Mas como vencer, então, essas grandes lutas? Quando você junta Efésios, capítulo 3, versículo 18, Lucas, capítulo 10, versículo 27, e junta a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 7. Ah, meu irmão, aí você descobre um segredo tremendo, um segredo
maravilhoso, um segredo extraordinário. Como vencer todo sofrimento e permanecer amando? Você vence na largura de todo o seu coração. O amor suporta, o amor sofre, melhor dizendo, tudo. Ele tudo sofre, mas ele tudo sofre na largura de todo o seu coração. Quanto mais largo é o teu coração, quanto mais o teu coração pode abraçar, tanto mais você continua amando, apesar de sofrer. Apesar de sofrer. Mas há o cumprimento. Qual é o cumprimento do amor? Então, como você pode continuar crendo? Se uma coisa depende do tamanho do teu coração, você suporta sofrimento dependendo do tamanho, da largura do teu coração. Em outras palavras, do tamanho do teu coração. Você pode dizer amém a isso? Amém. Mas você continua crendo. Você quer ter uma fé inabalável, não apenas em Deus, mas nos homens, em quem você ama. É de acordo com o cumprimento da sua alma, de toda a tua alma. Quanto maior a tua alma, maior a tua capacidade de crer e do teu amor permanecer, ainda que você se decepcione. Você continua crendo. Por quê? Pela grandeza de tua alma. Eu vejo gente não crendo mais na igreja. Eu vejo gente não crendo mais nos homens. Não é que descreem em Deus, eu descreem da palavra, mas não creem mais. Meus irmãos, eu continuo crendo. Eu creio que o Senhor Jesus venceu e não vencerá. Ele já venceu. Eu vencerei, mas ele já venceu. E cobertos de razão, porque não pense que quando uma pessoa perde a fé, ela não tem suas razões. Não estou falando da fé em Deus, perde a fé nos homens. Eu não acredito mais nele, eu não o amo mais, eu não creio mais. Mas quando você tem grandeza de alma, quando a tua alma é grande, você teima em crer. Você continua crendo, mesmo que o teu filho te decepcione, você continua crendo que o teu filho será uma bênção nas mãos de Deus. Não é só fé, é um amor que tudo crê, porque a grandeza da tua alma é o tamanho da sua alma, é o comprimento da sua alma. A dimensão que mede um coração é a largura, mas a dimensão que mede uma alma é o comprimento. Qual é o comprimento da tua alma? Quão grande é a tua alma, tanto maior é a tua resistência em crer. Mas há esse terceiro ataque, o ataque de desesperança e de desespero, porque aonde há desesperança se instala o desespero. E quanta gente desesperada, e quanta gente desesperançada, e quanta gente impaciente, quanta gente que não sabe esperar. Não é à toa que Paulo
fala várias vezes de esperar em Corinto, inclusive na hora da ceia que vocês terão, diz: esperai uns pelos outros. A coisa mais difícil é esperar pelo outro. Esperar. Espere. Espere o outro. Espere até todos serem servidos. Tudo depende da tua fome. Quando você está com muita fome, e até o último ser servido, espere. Isso é uma questão de educação. Ser crente é ser educado. Polido. Crente é gente polida. O irmão primeiro. Não, por favor, sente-se. Eu procuro outro lugar. Não é assim dentro da igreja? Deveria ser, não? Deveria ser. Deveria ser. Meus amados irmãos, eu me lembro de uma vez que nós estávamos junto de um ministério. E, no caso, eu era o pregador. Nós fomos numa área reservada, como todas as igrejas muitas vezes fazem, há uma área reservada, a área VIP, né, das pessoas importantes. E nós sentamos ali, e todo mundo comendo, porque os VIP são VIP. E quando tudo terminou, vieram os não VIP. E os não VIP vieram para quê? Para servir os VIP e para arrumar a bagunça que os VIP tinham feito. Então começaram a limpar, como nós fazemos, isso é igreja, toda igreja. E eu estava, e minha esposa estava, eu vi as pessoas trabalhando, o que eu fiz? Eu me levantei, e minha esposa se levantou. Pegamos uma vassoura e começamos a varrer, a limpar, a pegar as cadeiras e tudo. E os pastores do ministério ficaram nos olhando, dizendo: o que vocês estão fazendo? Eu disse: limpando. Não, mas deixa os outros. Eu disse: não. Quem é maior? O que serve ou o que é servido? Jesus não disse que o maior é o que serve. Jesus disse: eu, porém, sirvo. Meus irmãos, se você quer saber aonde Jesus está, Ele está varrendo. Você quer saber onde Jesus está recolhendo a oferta. Você quer saber onde Jesus está em muitos lugares, e às vezes no púlpito Ele não está. E o que nós ambicionamos é o púlpito. Mas onde Jesus está, Ele está com um avental, lavando os pés dos seus discípulos. É ali que eu quero estar. Eu não estou dizendo que Jesus não está no púlpito. Eu estou dizendo que às vezes Ele não está no púlpito. Que Ele está em outro lugar. E onde estiver o Senhor, ali estarão comigo os meus. Eu disse: Jesus aqui, se estivesse aqui, Ele estaria varrendo essa sala. Jesus aqui, se estivesse aqui, Ele estaria recolhendo essas cadeiras, junto com todo mundo. Porque Jesus é assim. Jesus é gente como a gente. Isso é impressionante. Ele é Deus, mas Ele se fez homem. E se fez um humilde homem. E um homem com humildade. O amor, para que tudo possa esperar, ele tem que cumprir essa outra dimensão, a altura. Que altura de todas as suas forças. Sem força você não espera. E para esperar tem que ter força. E para esperar tem que se esforçar. E quanto maior
a altura da sua força, mais você consegue esperar. Mais forte, mais espera. Mais forte, menos se desespera. Quem menos se desespera? O mais forte. Meus irmãos, o mais forte não tem por que se desesperar. Por quê? Porque ele é mais forte. Você acha que Sansão se desesperava? Ai, o que será de mim? Esse leão enorme contra mim, rugindo. Sabe uma das coisas que diz na Sagrada Escritura? Que quando o leão rugiu, Sansão pulou. Se fosse com a gente pulava para trás. Sansão pulou para frente. Porque se um leão ruge para mim, de cara comigo, me desespera. Mas Sansão era mais forte que o leão. Você acha que quem é mais forte vai se desesperar? O desespero naquele dia não foi de Sansão, foi do leão. Meu irmão, quando você não se desespera, o resto é que se desespera. Na altura, é o tamanho da sua força, e força se mede em altura, mais alto, mais forte. Temos que ter uma força alta, e quando é alto, essa força é vista de longe. Mas a Bíblia diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas a maior luta, tudo suporta. Suportai, firmes na fé, certos de que perseguições como a vossa têm se cumprido em toda a terra. E por que suportam? Firmes na fé, suportam porque amam aquele que crê, ou naquele que crê. Amam ao Senhor, e por isso suportam por amor. E por que suportam? Porque tem suporte, tem estrutura, e essa estrutura, esse suporte é medido em profundidade. Um amor profundo. Quanto mais profundo, mais ele suporta. Quanto mais profundo a dimensão que mede a profundidade do nosso amor, se chama entendimento. Para que haja entendimento, tem que haver um conhecimento. E a palavra conhecer em hebraico significa penetrar. Quanto mais eu penetro, mais eu me aprofundo. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu entendo. Quanto mais amor, diz, amor é algo que ninguém entende. Não, mas você tem que entender. Ninguém entende, ninguém compreende, mas você tem que entender. Você tem que entender o amor. Você tem que alcançar entendimento. Você tem que alcançar profundidade. Quanto mais profundo você for, mais inabalável você será, e você tudo suportará. Esse é o caminho. Para que daqui a 50 anos, e eu espero que alguns possam estar comigo aqui daqui a 50 anos, quando eu estarei com quase meus 110 anos. Daqui a 50 anos, você dirá: eu guardei o primeiro amor. Eu não coloquei ele de lado, eu não o abandonei. Um dos grandes problemas em família é quando você começa, um cônjuge põe de lado o seu cônjuge, põe de lado por causa dos afazeres,
pastor põe de lado a esposa por causa da igreja. Esposa põe de lado o marido por causa dos filhos. Gente põe de lado os seus pais por causa do trabalho. E assim vai. Vamos pondo de lado, e temos motivos para pôr de lado. É que o nosso amor não está nas dimensões certas. Coloque o seu amor na dimensão certa, na altura certa, na largura certa, no comprimento certo e, acima de tudo, na profundidade certa. Coloque o seu amor no que o seu amor tem que ser. Esse não é um amor apenas alto, esse é um amor alto, largo, comprido e profundo. Para todos os lados está o amor. Amém? Deixe-me orar por você. Essa obra foi feita em amor, essa obra foi estabelecida em amor, essa obra tem que ter continuidade em amor. Muita gente fala que amor é obediência, porque se me amais, fareis o que vos digo. Mas amor é uma obediência que eu não obedeço por temor, eu faço porque amo. Porque a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer a outro, há de servir a um e não servir ao outro. Quem ama, serve aquilo ou aquele a quem ama. Quando eu amo, eu sirvo. Quando eu amo, eu me dou. E se nós formos uma igreja plena de amor, nós seremos uma igreja que se doa, que ama, que serve. E se você deseja, como eu desejo, seguir esse caminho sobre modo excelente, estar nessas dimensões, se você deseja o comprimento, se você deseja a largura, se você deseja a altura, se você deseja a profundidade, se você deseja amar a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao teu próximo, como a você mesmo. Se você deseja amar como Cristo amou, e Cristo amou amando mais a nós do que a Ele mesmo, se dando por amor a nós. Quem ama, dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu quero me dar. Eu quero me dar ao reino. Meus irmãos, eu sempre faço a pergunta que o profeta fez: quem creu em nossa pregação? Todo pregador tem que perguntar isso: quem creu? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas quem creu em nossa pregação? E com o propósito de ser ouvido, disse Salomão, eu escolhi as melhores palavras. Hoje eu escolhi as melhores palavras para que você tenha a melhor vida, para que você tenha uma nova vida. Amém? Amém. E em Alcântara. No nome de Jesus. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, dá-nos as dimensões desse amor. Dá-nos esse amor extraordinário, maravilhoso. Esse amor perfeito, amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que jamais acaba. Se vivermos essas dimensões, viveremos a consequência.
Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que jamais acaba. Que caminhemos por este caminho, que andemos nesta caminhada em passos e no compasso do amor. Eu abençoo essa igreja e dou graças por esses 39 anos e declaro ao Senhor que enamorados de Cristo somos, que amamos e amamos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amamos ao Senhor, te amamos, te amamos, te amamos, Jesus, e te amaremos sempre e sempre. E o Senhor é que nos levará, e o Senhor é que nos forjará, fará com que as nossas espadas se tornem em arados. Tu és o Deus que nos trazes de novo a forja, que nos dá nova forma, que nos transforma, que nos dá novo propósito, nova utilidade. Te amamos, Jesus, e manifestaremos esse amor, amando uns aos outros, como Jesus nos amou. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Você foi abençoado? Glória a Deus. Que mensagem, que palavra. Pastor Aloísio é alguém que nós amamos, tem sido aí o nosso discipulador, alguém que nos ouve, a gente derrama o nosso coração, e é uma aliança de amizade com o pastor Haroldo, a pastora Dulce. E algo que é muito lindo, que eu sei que acontece aqui, é que muito do nosso relacionamento é pela fidelidade que o pastor Aloísio e a Luiziana têm a essa amizade do pastor Haroldo com a pastora Dulce. Apesar de já estarem com o Senhor, eles seguem amando aos dois. Eu agradeço ao pastor, agradeço a sua família, agradeço essa igreja em Botafogo, que tanto nos abençoa através da pessoa de vocês. Amém? 39 anos. Vamos aprender. 39 anos. Que o tempo nos faça amar mais e não menos. Logo mais estaremos aqui com o pastor Sebastião. Estará aqui nos abençoando também e nos prestigiando com sua presença. Vamos nos despedir. Pai, te damos graças, Senhor, por esta manhã, por esta palavra que nos edificou de uma forma tão especial. Te agradeço, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Dá-nos um domingo, Senhor Deus, um domingo abençoado. Logo mais possamos estar aqui, Senhor Deus, para mais um tempo de celebração e alegria na tua presença. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, rica e abundantemente. Aleluia.